E aí pessoal, bom dia, quinto ano, vocês estão jóia? E aí, vamos continuar o nosso conteúdo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas aulas, vocês terão a chance de tirar as dúvidas, nós faremos as atividades posteriormente, mas eu quero que vocês façam o seguinte. Durante a aula você preste bastante atenção, porque você vai ter essa imagem para depois você copiar no seu caderno. Tem que copiar, professor, no caderno? Tem. Todo mundo tem que copiar no caderno. Quando nós voltarmos às aulas presenciais, quem tiver com os cadernos todos ok, os cadernos organizados com todos os conteúdos, né, podem talvez conseguir alcançar o sonho do tão famoso pontinho extra. Então, eu gostaria que vocês depois passassem para o caderno de vocês. Pessoal, nas últimas aulas, nós estávamos falando sobre a cultura no nosso país durante lá o segundo reinado. Mas, professor, faz tempo que eu não estudo. O que é segundo reinado? Segundo reinado, pessoal, é a época em que o Brasil foi governado pelo imperador, pelo rei Dom Pedro II. Foram 49 anos. É um período bem grande, né? 49 anos é muito tempo. Só uma pessoa sendo chefe do país. Então, a gente costuma chamar de segundo reinado, porque foi um período bem longo. Mas como que hoje nós, professor, como que nós sabemos aqui hoje como era a vida das pessoas há 150 anos atrás? 130, 120 anos atrás? Não tem como eu voltar no tempo e fotografar e filmar e ver como era a vida deles. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a vida, a cultura, a vida das pessoas comuns durante essa época que o Brasil era um império, os historiadores, os pesquisadores, eles utilizam algumas coisas. Então vamos começar a ver aqui. Fontes históricas para compreender a vida cotidiana da população. O que são fontes históricas? É qualquer documento antigo que me permite conhecer um pouco sobre aquele povo. Pode ser uma fotografia, pode ser um jornal, pode ser uma estátua, pode ser uma roupa. Qualquer coisa é uma fonte histórica. A literatura, os livros que foram criados naquela época, muitos deles viraram livros muito famosos, clássicos, é uma fonte histórica, é um meio, é uma forma de eu conhecer um pouquinho mais sobre aquele povo daquela época. As pinturas, lembra que a gente foi no laboratório de informática, no laboratório, né, de tecnologia lá, e vocês fizeram umas pesquisas sobre os pintores, né? O Pedro Américo, o Victor Meirelles, aqueles pintores que faziam pinturas exaltando os imperadores, né? Homenageando alguns personagens importantes da história do país. Muitos documentos escritos também são usados, como cartas, diários, jornais, livros e as fotografias. Pela primeira vez na história, a fotografia vai surgir como uma nova fonte histórica, né? Fotografia, pessoal, todos vocês conhecem, todos vocês já tiraram uma fotografia. Hoje é uma coisa muito comum, muito simples, mas não era tão assim não. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando eu era criança, talvez da idade de vocês, ainda não existia aqui no Brasil, pelo menos aqui não em Anápolis, né? Nós não conhecíamos as câmeras digitais. As câmeras fotográficas eram de filme. Você tinha que ir na loja comprar um filme fotográfico, colocar na sua máquina. Você tinha lá 12 fotografias só. E era caro, tinha que mandar revelar essas fotografias. Então, as fotografias, elas surgiram mais ou menos em 1830, né? Vocês viram naquela atividade que foi mandada para vocês. E rapidamente ela se tornou algo muito popular. Você sabe, todo mundo que você conhece sabe o que é uma fotografia. E então, quando ela surgiu, essa tecnologia, essa ferramenta, né,
que é a fotografia, ela ficou extremamente popular no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Rapidamente, depois que a fotografia foi criada, ela se espalhou pelo Brasil. Inclusive o imperador Dom Pedro II, desde rapazinho, se apaixonou pela fotografia. Ele era apaixonado por fotografia. E depois que ele se torna o imperador mesmo do país, ele passa a contratar fotógrafos estrangeiros, ele passa a financiar brasileiros para estudar fotografia. E você vai ter então um monte de fotógrafos que vieram para o Brasil e passaram a retratar pelas lentes de suas máquinas a vida do povo brasileiro naquela época. Como eram as cidades, como eram as construções, como eram as vestimentas, como eram os calçados. Tudo isso, hoje nós podemos ter um conhecimento um pouquinho maior por conta dessas fotografias. Então vamos falar um pouquinho sobre a fotografia no Segundo Reinado. É um conteúdo que está no livro de vocês. Está um tópico lá. Quer ver? Vou pegar a página aqui, inclusive. Você pode anotar aqui. A fotografia, ela está na página 22 a 25. Fotografia no Segundo Reinado. Tem mais coisas aqui que eu coloquei no quadro. Aqui. Então vamos lá. Rápida disseminação. Mas professor, que palavra estranha. Disseminação. Disseminar é espalhar, pessoal. Ficou famosa, se espalhou rapidamente. As pessoas conheceram rapidamente, disseminou, se espalhou. Fotografia, então, pouco tempo depois dela ser criada, ela chegou ao Brasil. Mesmo naquela época que tudo era mais lento, que tudo era mais devagar. O imperador Dom Pedro II era um grande apoiador, um admirador. Pagava fotógrafos estrangeiros para vir para o Brasil para fotografar o nosso país. Naquela época, pessoal, fotografia não era tão simples como é hoje, que você tira milhares de fotografias, apaga, tira outras. Fotografia era algo caro, não era tão barato não. Então, e muitas das vezes, os retratos, por exemplo, que era uma modalidade muito comum, as famílias juntavam, faziam fotografia do retrato, os retratos vinham numa caixinha de prata, com um vidro, um espelhinho, assim, era uma obra de arte em si, né? Era algo muito caro, era visto um objeto que não era comum, que não era simples, que não era barato. Retrato do cotidiano do Império Brasileiro. Muitas das fotografias retratam as pessoas trabalhando, o comércio nas ruas, as carroças sendo puxadas junto com os bondinhos, os bondes, que é uma espécie de ônibus sob trilhos, que é puxado, né? Então, você tem uma série de fotografias interessantes que contam aqui a história de vida das pessoas comuns. Fonte histórica visual ou imagética, né? Nós vimos então que a fotografia é um documento histórico. A fotografia pode servir para você conhecer um pouco mais sobre o passado. Mas ela é uma fonte escrita? Ela é uma fonte material? A gente considera a fotografia uma fonte visual, né? Porque é um documento histórico, é uma parte da história que você consegue entender ao ver, né? Ao observar, ou imagética, de imagem. Galera, a fotografia também foi muito importante naquela época, porque pouco tempo depois que ela surgiu, que ela passou a ser algo mais conhecido, os jornais, que já existiam há mais tempo, os jornais passaram a utilizar fotografias nas suas reportagens. Algo que para nós hoje é muito comum. Você vai ver uma reportagem, você vai ver um jornal e aparecem as imagens. A pessoa vai falando e aparecem as imagens para você ter um conhecimento maior. Mas nem sempre foi assim. Era difícil você ter o retrato, pintura, por exemplo, de tudo que se falava. Com a fotografia se tornou mais fácil reproduzir a imagem das coisas, das pessoas.
E é a partir daí que surge a fotoreportagem, que começa também a se tornar um fenômeno. As pessoas compravam os jornais para ver as fotografias. É uma coisa, hoje é comum, mas há 100 e poucos anos atrás não era. Montagem e edição. Vocês já devem ter visto, já devem ter brincado com algum aplicativo de montar uma fotografia ou de modificar uma fotografia. Ou você tira a foto aí, põe em editar e vai lá fazer um bigodinho, né? Fazer umas pintinhas na cara da pessoa. Algo que hoje você faz de algo muito fácil, né? Um acesso muito próximo. Você pega um computador, um notebook, um tablet. Mas foi criado lá na época do Segundo Reinado, no século XIX, 1800 e pouco. As pessoas pegavam as fotografias, recortavam, faziam montagens, ou elas montavam cenários, né, para parecer estar em outros lugares. Existe inclusive uma foto muito famosa na época, 1860 e poucos, 1870, que é uma foto do imperador Dom Pedro II, de uniforme militar, como se ele estivesse no campo de batalha, lá no Paraguai. O Brasil teve uma guerra com o Paraguai, né? Parecia que o Dom Pedro estava lá no campo, no quartel, no acampamento do Exército Brasileiro, mas a foto foi tirada no Rio de Janeiro e depois ela foi montada, né, para parecer que ele estava lá no Paraguai. Então, até as montagens das fotografias e a edição das fotografias já é algo muito antigo. Por isso que, professor, eu posso considerar então uma fotografia como a verdade? A única verdade? Não, pessoal. Por quê? Porque é muito fácil você modificar uma fotografia. Até mesmo quando você vai olhar as fotografias daquela época, você pode se perguntar assim: por que eles estão fotografando essas coisas? E outras coisas que você talvez queria ver, por que eles não tiravam fotos? Por que eles escolhiam certas coisas para tirar foto? Ou seja, a fotografia, pessoal, ela não é a verdade, ela é só um pedacinho do passado, sabe? Por quê? Porque desde o início a fotografia pode ser editada, pode ser montada, pode ser modificada, né? E isso então faz com que ela não possa ser considerada como uma verdade histórica. Mas a fotografia se tornou uma paixão do brasileiro e até hoje em dia vocês sabem, né, a fotografia está no nosso cotidiano. Pessoal, olha só, como é que era a vida dos brasileiros na capital do Brasil? O nosso país começou a ter um crescimento econômico durante aquele período, começou a ter um aumento populacional naquele período. A capital do país era o Rio de Janeiro. E por ser a capital do império, era a cidade mais importante, era a cidade mais rica e era a cidade onde tinha onde moravam as pessoas mais ricas do país, onde tinha uma das maiores populações do país, onde tinha a maior quantidade de escravizados africanos, né? Então você tem uma característica bem interessante ao perceber ali a vida no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre a vida na capital. Galera, o Rio de Janeiro hoje é uma cidade maravilhosa. Mas o que é bonito no Rio de Janeiro, pessoal, é principalmente a paisagem natural. As montanhas, os rios, as praias, as favelas, as casas, aquelas construções feias, aquilo não é bonito, aquilo é feio, né? Então, mas o Rio de Janeiro tem um monte de problemas hoje e já tinha um monte de problemas, pessoal, há 200 anos atrás. Por quê? Porque o Rio de Janeiro tinha uma grande quantidade de pessoas vivendo em cortiços. O que são cortiços, professor? São moradias de pessoas de baixo poder aquisitivo, né? Pessoas pobres. São moradias populares. É como se num galpão vivessem ali 20, 30 famílias.
Hoje em dia, as kitnets são os mais próximos, né? Mas a kitnet ainda, cada família tem uma, cada pessoa tem uma ali, ou se não divide num comum acordo, né? Naquela época as pessoas eram muito pobres e tinham que viver assim em conjunto porque não conseguiam pagar os aluguéis. E do outro lado havia uma pequena quantidade das pessoas muito ricas que viviam em casas organizadas, né? Sobrados, casas espaçosas, luxuosas, confortáveis. O Rio de Janeiro tinha péssimas condições de saneamento básico. O esgoto saía ao ar livre, pessoal. A cidade fedia. Ela já foi chamada de a fétida Rio de Janeiro. Não tinha água tratada para todo mundo, né? As doenças se espalhavam toda vez lá no Rio de Janeiro. As ruas não tinham calçamento, né? Nem pedrinha, na época não tinha asfalto, pessoal. Calçar as ruas na época era aquelas pedras, né? Você já deve ter ido ali talvez a Perinópolis, alguma cidade histórica, já viu que tem ruas de pedra. Pelo menos não dá barro, não dá lama, né? Só que aqui no Rio de Janeiro era muito ruim a organização da cidade. Não tinham ruas, não tinha água, a cidade era suja, era fedida, a violência era muito grande, muitas pessoas viviam em casas que não tinham nenhum tipo de segurança, né? As favelas começam a surgir naquela época. Só que e você tem uma grande massa de escravos. A desigualdade social era gigantesca. Havia um pequeno grupo de pessoas que eram ricas e a maioria da população vivia numa miséria muito grande. Inclusive uma boa parte, pelo menos um terço das pessoas que viviam na capital do Rio de Janeiro eram escravos africanos. E eu nem preciso falar que a vida do escravo ela é horrível, né? O escravo não tem a sua liberdade, além disso sofre castigos corporais, sofre uma discriminação constante. Então, era uma cidade feia, suja, desorganizada. Mesmo assim, havia um grupo de pessoas ricas que queriam parecer civilizados, queriam parecer pessoas modernas que viviam tal como os europeus. Então, você pode ver que naquela época havia uma grande influência francesa e uma grande influência inglesa na cultura do povo. Hoje, por exemplo, vocês conhecem muita cultura, por exemplo, dos Estados Unidos. A maioria dos desenhos que você conhece são dos Estados Unidos, da Disney, etc. Os filmes mais famosos são dos Estados Unidos, da Marvel, dos super-heróis que vocês conhecem, né? Naquela época, o país que tinha mais influência aqui era a França e a Inglaterra, pessoal. Os Estados Unidos não era um país tão famoso naquela época, há 200 anos atrás. Nós estamos falando aqui de 1800 e pouquinho, né? Então, mesmo assim, você tinha pessoas ricas que traziam hábitos, costumes, pessoas ricas que traziam ali artigos de luxo, né, roupas. A moda começa a modificar no Brasil. No Brasil começa a se usar, os homens, uma roupa do estilo da Inglaterra, o terno. Naquela época ainda se usava a cartola e a bengala, mas o terno passa a ser uma peça tradicional da roupa brasileira. Eu aposto que os pais, os avós de vocês, até as mães, usam ternos. As mulheres usam terninhos, né, que se fala. Mas o terno, mesmo num país tropical com temperaturas muito altas como o Brasil, muitas pessoas usam cotidianamente o terno. Isso é uma influência de outro país para cá, a Inglaterra. As mulheres usavam muito a moda francesa, dos vestidos, dos chapéus, né? Na época o leque, a presença do leque, que na verdade veio do Japão, mas acaba se tornando famoso com as francesas, né? Então você tem ali uma pequena parte do Rio de Janeiro que era cosmopolita, que era ligada ao mundo inteiro. Havia inclusive algumas ruas no Rio de Janeiro que você podia encontrar lojas onde tinha de tudo. Coisas exóticas da África, da Ásia,
coisas da China, da Índia, porcelana, chás, roupas luxuosas, tudo isso você conseguia encontrar ali em algumas ruas e alguns locais do Rio de Janeiro. É uma cidade feia, suja, pobre, ao mesmo tempo havia um pequeno grupo de pessoas muito ricas que viviam, né, tal como viviam as pessoas ricas do mundo inteiro, os europeus e etc. Pessoal, além disso, vocês sabem que um modo de você socializar são as festas populares. As festas são locais onde você vai, onde você conversa com pessoas diferentes, onde você encontra familiares, amigos, e é um local onde você sociabiliza. No Brasil daquela época também haviam festas, né? As principais festas que existiam no país eram festas de caráter religiosas. Festas religiosas. Naquela época, o Brasil era católico. Oficialmente, o país era católico, o rei era católico. Então, as festas que tinham, por exemplo, eram a festa do Divino Espírito Santo, o Natal, a Páscoa, festas que eram promovidas pelo próprio governo. O governo e a igreja promoviam essas festas populares. Por exemplo, até a festa junina, a festa em homenagem a São João, é uma festa de caráter inicialmente religioso, né? Vocês aqui em Goiás devem conhecer uma festa tradicional religiosa que é a folia. Folia de Reis, folia do Divino Espírito Santo. As pessoas saem a cavalo, né? Elas cavalgam, encontram em alguns lugares, as pessoas recebem o pouso e aí cantam-se músicas em homenagens a Nossa Senhora, ao Divino Espírito Santo. São festas tradicionais. Naquela época já era bastante comum essas festas religiosas católicas, né? Ainda hoje é muito comum. Quem aqui nunca foi numa barraquinha, né? Inclusive, que tristeza que a gente não vai ter festa junina agora em junho, né? Por causa do Covid, mas depois nós faremos uma festa junina bacana para comemorar. Aí, galerinha, outra coisa que tinha aqui eram os festejos populares. Festejos populares. Mesmo muito pobre e sofrendo muita violência, o povo mais pobre também buscava se divertir. E aí você vai ter um grande número de festas, de folguedos, né, que representavam ali festas do povão. Inclusive, a mais famosa festa popular era o chamado entrudo. O entrudo é uma espécie de carnaval de rua que existia no Brasil. E as pessoas botavam máscaras, pintavam suas caras, colocavam fantasias e saíam na rua para brincar o carnaval, né? Só que aí muita coisa que acontecia era visto pela a sociedade mais tradicional, pelas pessoas mais conservadoras, como algo vulgar, algo que não se podia fazer. As pessoas saíam mascaradas, jogavam coisas fedidas nas outras, né? Bebiam, ficavam, né, enfim, fazendo coisas que não se faziam normalmente. O intrudo chegou a ser proibido no Brasil. E depois de um tempo ele voltou, só que modificado pelas pessoas mais ricas, nos bailes de carnaval. O intrudo ele vai acabar dando origem depois ao carnaval. Era uma festa popular. Você tinha folguedos, as chamadas batucadas. Batucadas e o lundu. Por exemplo, a maior parte da população brasileira era afrodescendente. Uma boa parte era escravizada, outra parte já era descendente dos escravos. E as festas que eles faziam tinham músicas que eles usavam batuques, tambores, né? E acabaram desenvolvendo também estilos de dança, estilos de música que depois inclusive deram origem ao samba, por exemplo, deram origem a vários outros estilos musicais brasileiros.
ok? Então, pessoal, o que a gente vai trabalhar sobre a cultura aqui no segundo reinado é basicamente isso. Eu quero que vocês saibam, por exemplo, que havia um caráter religioso nas festas, né, que você pode ver até no Brasil até hoje, existe muito grande, que as pessoas pobres também faziam festas populares. Uma delas é o entrudo, né, uma festa que as pessoas iam para a rua mascaradas, dançando, cantando, e que acabou dando origem depois ao carnaval, que talvez uma das festas mais famosas do Brasil. Além disso, estilos musicais, formas de dançar acabaram surgindo, né, entre a população mais pobre, como as batucadas, que eram músicas ritmadas com tambores, com batuques, e o lundu, que é uma espécie de dança importante que veio da África e foi adaptada aqui no nosso país, ok? Eu gostaria que vocês fizessem a seguinte atividade, copiassem e depois respondessem, ok? Então, vamos fazer aqui umas atividades de fixação. Pessoal, você não precisa saltar linhas, você pode copiar as duas questões seguidas, depois colocar respostas e responder as duas questões, ok? Pessoal, então, duas questões que eu quero que vocês façam, que respostas completinhas, organizadas. Você pode copiar a caneta e responder a lápis, mas eu quero uma letra bastante legível, né? Duas questões que eu quero que você faça. De que modo a fotografia pode nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre o passado de nosso país? Quero uma resposta organizada, bacana, para que qualquer pessoa que leia a resposta consiga entender, mesmo sem ter lido a pergunta. Como era a vida cotidiana na capital do Brasil durante o segundo reinado? Como era a vida das pessoas? Era boa? Tinha
A cidade era limpa, era cheirosa, a cidade era organizada, enfim, como era a vida. Os ricos e os pobres viviam da mesma forma? Como que eles viviam? Quais eram as diferenças? Ok? Então, pessoal, eu quero que vocês trabalhem com isso aí. Deixa eu passar as páginas para vocês, onde vocês poderão retirar as respostas, né? Da página 22 à página 29. 22 a 29. Então, página 22 até a página 29, você vai conseguir encontrar elementos importantes aí para responder essas questões. Até mais, pessoal. Depois nos veremos mais.